Olá pessoal, Johnny aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai resolver o desafio Bob. O desafio diz que o Bob é um adolescente preguiçoso e que numa conversa ele sempre tem respostas limitadas. Então ele fala que quando alguém faz uma pergunta, o Bob responde sure, que é como claro ou com certeza. Quando alguém grita com ele, ele responde wow, chill out, que é alguma coisa do tipo hey, fala baixo. E quando alguém fala com ele, quando alguém se dirige a ele sem dizer nada, ele simplesmente responde fine, be that way. E se você falar qualquer outra coisa que não se enquadre nessas outras três, ele fala whatever. Então a gente vai ter que fazer o nosso programinha considerar essas quatro coisas. E não está aparecendo outro dedo ali, mas é quatro. e dar uma resposta adequada, né? Dar a resposta que ele daria aqui. Então a gente tem aqui nossos testes, são 21 testes, se eu não me engano, para esse exercício. Ele vai validar todas as condições, inclusive usando números no meio, usando caracteres estranhos, colocando um ponto de interrogação aqui no meio da frase, para a gente validar que uma pergunta que só tem deve ser só com o ponto de interrogação no final, né? Então tem várias condiçõezinhas interessantes para a gente brincar. Então aqui, se a gente rodar nossos testes, a gente vai ter todos eles falhando, né? 21 falharam. A gente pode ver aqui que nesse exercício ele já vem um arquivo bob.py e já vem um esqueletinho do método hey, que é o método de chamar o Bob, né? Então se fala Bob hey, né? Ele está dizendo aqui, bob.hey. Então a gente chama o Bob e fala alguma coisa para ele. Vamos tentar fazer esse exercício um pouco mais da forma que a gente faria na vida real, que é pegar algum teste e tentar fazer ele passar, e depois ir para o próximo e assim por diante até a gente cobrir todos os testes. Porque quando você está desenvolvendo alguma coisa de verdade, é normalmente isso que você vai fazer, né? Você não vai chegar, olhar os testes e tentar implementar para fazer todos passarem de primeira, né? Como a gente normalmente tem feito até agora. Porque os exercícios são simples, então a gente foi fazendo dessa forma. Mas esse eu quero dar mais uma ideia de como é de verdade você implementar, você desenvolver, orientado a testes, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o mais simples de todos é o whatever, uma coisa, ele tem que não seja nenhum dos três, ele vai responder whatever. Então se a gente simplesmente vier aqui e retornar whatever, e ponto, né? Tem que ser do jeitinho que está aqui no exercício. Whatever, ponto. Então algum teste já deve passar, porque tem condições em que ele vai responder whatever. Então vamos rodar aqui de volta o teste e ver se algum passa. Desses 21 testes, a gente conseguiu passar 8 simplesmente implementando uma das coisas. Então o whatever já resolveu 8 testes. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver esses aqui que falharam. Quando você diz nada para o Bob, ou seja, uma string vazia, ele deveria responder fine, be that way. E na verdade ele está respondendo whatever, porque a gente mandou ele responder sempre whatever. Então vamos implementar esse, vamos fazer ele responder be that way se a gente falar nada para ele, né? Passar uma string vazia. Então vamos validar aqui, se not what, ou seja, se eu estou dizendo que não tem nada na string what, porque lembra que o not aqui é a negação do valor, né? Então, se ele for vazio, ele retorna falso. Só que para a gente entrar no if, tem que ser true. Então, a gente nega o falso. Então, se a gente falar que não é vazio, quer dizer, que não é vazio, no caso, você está negando duas vezes, né? Então, ele entra. Vamos rodar nossos testes e vamos ver se mais algum vai passar. Aquele lá que estava retornando, não estava passando, agora está, porque a gente está considerando aquela condição. Beleza, vamos pro próximo. Aqui, essa palavra estranha, cheia de trema e tudo mais, ele está considerando que é um grito. Então aqui ele considera caixa alta, se tiver tudo uppercase, né? Ele considera que é um grito. Então quando você grita com o Bob, ele responde "Wah", né? "Wah, chill out".
Então a gente tem que levar isso em consideração. Vamos pegar aqui essa string que é a resposta dele e vamos fazer outra validação. Então, se um else if aqui, né? Se ele não for vazio, a gente vê se ele é uppercase. Então tem um método da string que chama isUpper. Então a gente chama esse método e vê se ela é inteira caixa alta. Se ela for, a gente vai retornar TOUT, que é o que o Bob faria. Vamos rodar nosso teste de novo. Mais alguns passaram. Agora a gente só tem 6 testes que não estão passando. Dos 21 a gente já conseguiu resolver 15. Isso é muito bom. Vamos dar uma olhada aqui nesse aqui. Ó, test question with only numbers. Então, se só tiver números, o que tem que fazer, né? Por exemplo, aqui é um número 4, mas também tem uma interrogação. Então, na verdade, isso aqui é uma pergunta. Ó, ele responde sure, ele deveria responder sure, porque é uma pergunta. Ele sempre responde isso quando é uma pergunta. E, no caso, está respondendo whatever, porque ele não caiu nenhuma das outras duas condições, ele respondeu whatever aqui no final. A gente até pode deixar aqui o whatever como sendo um último else. Não faz diferença na execução, na verdade. É simplesmente você seguir o fluxo de if-else até o final e você tem um else final que é, se não cair nenhum dos outros ifs ou if-elses antes, ele sempre vai cair nesse else. É a mesma coisa que deixar ele sem o else. Então vamos fazer a validação. Se tiver uma interrogação, ele tem que responder sure, que é uma pergunta. Então, se não se, né, o else if. O else if no Python é um pouco estranho, né, porque ele usa essa palavra elif. Ele junta o else e o if e faz um troço estranho. Eu preferiria que ele fizesse igual no C, se eu não me engano, você faz um else e um if, né? Else if. No Python acho que até dá também, ó. Ele ficou rosinha aqui, de forma que ele aceitaria. Mas o normal que você vê é isso aqui, é elif. Bom, então se tiver uma interrogação na nossa frase, se interrogação em what, então a gente retorna, opa, não é whatever, é sure. Sure. Vamos rodar de novo. Agora só 2 não passaram. Por que não passaram? Vamos ver esse aqui, ó. Test statement containing question mark. Beleza. O que está acontecendo de interrogação, ele não está no final da frase. Então ele não é uma pergunta. Ele é simplesmente uma frase com um ponto de interrogação no meio aqui, para te enganar. Justamente para que o teu teste, a tua condição aqui, ó, não passe. Por quê? Então a gente tem que considerar que o ponto de interrogação tem que estar no final da frase. Para isso, a gente vai considerar que a frase é uma cadeia de caracteres, ou seja, ela se comporta como uma lista. Então a gente pode acessar os índices dessa lista. No caso aqui, o -1, ele pega o último item. Quando eu coloco um menos no valor do índice, eu estou andando de trás para frente da lista. Então, o -1 eu estou pegando o último item. O -2 o penúltimo, o -3 o antepenúltimo e assim por diante. Então agora a minha validação deve estar certa, porque eu só considero uma pergunta se a interrogação estiver no final da frase. Vamos rodar de novo. Beleza. Aquele teste passou. A gente tem outros 2 que não estão passando. Vamos ver aqui, ó. Test Prolonged Silence. Então aqui é um silêncio como o outro, porque ele não está falando nada. Ó. Só tem um monte de espaço, espaço, espaço. E aqui um /t, que é a tabular, né? Tipo como se tivesse dado um tab. Então isso aqui não é nada, a gente não falou nada, só colocou espaço e... Então vamos pegar e vamos limpar nossa string antes de validar ela. What recebe o what.strip. O strip, a gente já usou antes, ele é um método que ele tira espaços das bordas da string. Então se eu tenho espaço no começo e espaço no final, ele vai tirar esses espaços. E ele também vai fazer isso com caracteres especiais, /n de pular linha, né, de quebra de linha, /t de tab, ele vai tirar isso também. Então vamos rodar de volta, agora que a gente está limpando a nossa frase. E os outros 2 testes passaram, justamente um deles aqui também, ó, test ends with
white space. Então isso aqui também estava terminando com espaço e daí ele não conseguia validar que era uma interrogação no final, porque ele pegava aqui o último espaço e tentava dar e comparar com a interrogação lá. Aqui, né? Ele pegava só o último caractere que estava sendo um espaço. Agora que a gente tirou esse espaço extra ali, a gente tem todos os nossos testes passando. E isso aqui é o jeito mais comum que você vai ver no mundo real, quando você estiver desenvolvendo uma solução de verdade, porque dessa forma você validou seus testes, você fez o seu programa fazer o que ele tinha que fazer e foi direto ao ponto. Então você resolveu o seu problema. O que a gente pode fazer depois, que é o que acontece também na vida real, é que depois que a gente já tem a implementação real do que a gente quer, já tem ele funcionando, a gente refina isso. A gente deixa ele mais elegante ou mais modular para que a gente possa reaproveitar. Então o que a gente pode fazer aqui, eu pensei aqui da gente separar essas validações em funções separadas. Para que a gente não tenha que, por exemplo, no mundo real, você teria que dar manutenção nesse código muito provavelmente em algum momento. Então, se você tiver que vir aqui, ficar olhando if not what, e else if, what is upper, else if, interrogação in what, tipo, o que significa isso? Não é descritivo, isso não significa nada. Se você não souber a regra aqui, se não vier aqui e não ler as regras, você vai ter que ficar olhando os valores que estão chegando e tentar descobrir o que isso significa. E isso aqui também, e isso aqui também. Então você tem que ficar tentando adivinhar o que o programador tentou dizer aqui, o que ele está validando de verdade. Porque na hora que você faz, está muito claro na sua cabeça o que você está fazendo. Mas se você pega esse código daqui 6 meses para olhar e tentar dar manutenção, você não vai entender mais nada que você fez. Então a gente pode separar isso aqui e modularizar um pouco para deixar o nosso código mais semântico, com mais significado. Então vamos começar definindo umas funções. Por exemplo, eu vou definir is, que é, né? Is, vamos ver o primeiro aqui. Is nothing. Então ele não está dizendo nada. Eu vou até melhorar. Is says nothing. Então ele não diz nada. Então aqui a gente vai colocar a regra para dizer nada, que é essa, vai dizer que se o valor ali dentro não tem nada, a gente vai retornar fine. Só que eu quero deixar isso aqui um pouco mais fácil da gente utilizar, mais fácil da gente invocar esses métodos que eu vou definir aqui de fora, aqui dentro. A usabilidade dessas funções aqui dentro. Ficar mais direta, mais simples. Então eu vou mudar um pouco isso aqui. Ó. Eu vou colocar return fine be that way, se não tiver nada. Se não, eu respondo none. Ou seja, eu estou dizendo que assim, ó, isso aqui é um if numa linha. É um one-line if statement. Então, é como se eu fizesse um bloco if, só que é numa linha só. Então, eu estou dizendo return fine be that way, se não tiver nada aqui. Se não, ou seja, se essa validação não for verdadeira, retorna none. Nesse if de uma linha do Python, você sempre tem que dar um valor alternativo aqui com else. Então você sempre vai retornar alguma coisa se validar e alguma outra coisa se não validar. Eu vou retornar none porque a gente vai usar isso aqui para validar uma lógica de e ou uma lógica de condição lógica, né? Então, assim, uma lógica de condição lógica, ficou ótimo. Mas, assim, a gente vai encadear essas funções aqui e a primeira delas, que retornar um valor válido, a gente vai retornar já. Você vai entender aqui, ó, quando eu começar a utilizar aqui embaixo. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, return. Vou colocar aqui is says nothing. Vou passar a minha variável what, que é o que tem a nossa string aqui dentro. Então isso aqui, ó, se isso aqui validar, ele vai retornar fine, be that way. Então eu comentei todo o resto aqui, vamos ver se algum dos nossos testes vai passar. Agora não vão passar todos mais, né? Só alguns. Ó, dos 21, 2 passaram. Então são 2 que caem nessa condição aqui. Daí entra aqui e valida para todos os outros. E vamos ver o que vai acontecer. A diferença agora é que nosso código tem mais significado. Ó. Eu estou dizendo que se ele não falar nada,
é para retornar o resultado que ele me retornar dessa função aqui, ó. Se ele não falar nada, eu quero que retorne o que... Essa função sabe o que tem que retornar, ela sabe validar e ela sabe o que tem que retornar. Então eu simplesmente invoco ela e ela cuida disso. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma para uppercase agora. Def is upper. No caso eu vou chamar de is yelling, porque é quando ele grita, né? Quando a gente grita com ele. Então tem mais significado do que simplesmente is upper. Então quando a gente grita com ele, ele tem que retornar isso aqui. Eu vou usar a mesma a mesma forma de validação que eu usei anteriormente. If, else, known. Então, retorna what you out se for uppercase. Se não, opa, esses 2 pontos não uso. Se não, retorna known. Ou seja, ele vai retornar um valor que não valida numa condição lógica, né? num booleano. Eu poderia retornar false aqui também, mas eu vou retornar known. Tá. O que mais? O próximo, vamos rodar o teste para ver se mais algo passa. Aqui ele vai quebrar, eu tenho que comentar isso aqui. Mas nenhum passou por enquanto. Ah, tá, eu não coloquei ele aqui, né? Então eu tenho... Isso aqui é um condicional, um ou condicional. Então, se eu quiser que ele valide tanto o yelling quanto o say nothing, então ele vai validar. Ó, se esse aqui retornar alguma coisa, ele vai retornar o valor dele. Se não, ele vai validar isso aqui, vai rodar isso aqui. Se esse aqui retornar alguma coisa, ele vai retornar esse valor. Se não, ele vai retornar known, que foi o que esses caras retornaram, né? Vamos rodar aqui. Ó, agora mais 6 testes passaram, né? Então a gente está indo pelo caminho certo. Deixa eu descomentar aqui só para ficar mais fácil de ver. Bom, vamos implementar o próximo, que é is a question. Vamos lá. Is a question. Então eu vou receber a minha string. Então aqui, ó, essa lógica de significado com o meu método is a question. Então eu vou retornar sure se, no caso é só um if, né? Não é um else if. Eu vou retornar sure se interrogação estiver na última posição da minha string. Se não, eu retorno known. Deixa eu tirar essa linha aqui que não precisa. E agora a gente tem aqui mais um para adicionar na validação. Is a question. Então agora a gente vai, se a gente rodar ali, provavelmente a gente vai ter mais algum passando. Mais alguns passando, só falta 8. Esses outros que faltam são justamente o do whatever, né? Então aqui, vamos colocar is says anything else. É sempre bom usar métodos com nomes significativos, mesmo que fique grande. Não se preocupe com o tamanho do nome, se preocupe com o que ele significa, com o que ele está dizendo. Quanto mais expressivo for o nome, é melhor. Muita gente se preocupa com o tamanho dos nomes e começa a criar prefixo, começa a comer palavra, e depois quando você vai tentar ler, você não entende o que ele quis dizer, não tem significado aquilo. Então aqui a gente vai retornar whatever. Na verdade a gente nem precisa validar aqui nada, né? Porque se ele não cair em nenhuma das outras condições, ele vai cair nessa, né? Aí ele vai estar dizendo whatever. Vou colocar uns espaços aqui só para poder ficar visível essa parte do código. Aqui eu vou colocar um parênteses, que é para eu poder quebrar a linha aqui, ó. Então aqui eu vou quebrar a linha, vou deixar o or lá em cima, porque é uma boa prática também quando você está quebrando linha, você deixar a operação na linha de cima, e daí o restante na linha de baixo, quando você for precisar quebrar assim. Então aqui eu vou quebrar a linha ali, eu vou chamar is says anything else. Se ele falar qualquer outra coisa, vou colocar aqui.
Vou tirar essa parte de cima aqui para ficar mais visível ali. Da minha imagenzinha no canto aqui, ele tá... não fica tão fácil de ver, né, o código. Vou colocar umas linhas aqui só para... Bom, então aqui, se a gente... ele vai validar se ele não disser nada, se ele estiver gritando, se for uma pergunta ou se ele falar qualquer outra coisa. Então vamos rodar nossos testes. Opa, falhou aqui. Vamos ver o que é. Vamos ver. Ah tá, eu não passei o argumento aqui. Ó. Ele espera receber um argumento. Então aqui, agora sim. Agora sim, a gente tem os nossos 21 testes passando. Dessa forma, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o porquê que eu refatorei meu código, né? E refatorar é um outro termo bem comum, né? Você sempre vai refatorar código, você sempre vai tentar deixar ele melhor do que quando você fez ele da primeira vez. Então eu espero que você tenha entendido que agora o nosso código está mais simples de usar. Ele pode não ter sido mais fácil de implementar, mas ele é mais simples de entender e de usar. Se o cara entra aqui e vai olhar, o método rei, ele está pegando uma string e está limpando ela, está tirando os espaços. Beleza, depois o que ele faz? Ele vê se está dizendo nada. Então o meu método diz is saying nothing, né? Está dizendo nada. Ou está gritando, ou é uma pergunta, ou está dizendo qualquer outra coisa. Então isso aqui tem significado. Diferente daqueles ifs lá que você tem que ficar tentando interpretar, agora a gente escondeu a lógica aqui dentro do if. A pessoa que vai ler o nome do método não precisa entender a lógica para entender o que o método faz. Então dessa forma o nosso código fica mais claro e fica mais fácil de reutilizar, de dar manutenção. Porque se você precisa mexer em alguma coisa aqui, você vai mexer no método ali dentro e a pessoa que está usando o teu código aqui, no caso, que está chamando esses métodos aqui, no caso é a gente mesmo que está chamando dentro do método rei, mas poderia ser outro programador que está usando o teu método para uma funcionalidade que ele está implementando. Então para ele não importa o que você fez aqui dentro, desde que faça o que ele espera, que é comparar e ver se essa frase está se encaixando numa dessas 4 condições. Então dessa forma o nosso código fica bem mais claro, mais legível e fica mais legal também, porque você bate o olho e você percebe que está estruturado, você percebe que tem semântica, né, tem significado. Isso é bastante legal. Então eu vou submeter nosso exercício aqui. E pegar o próximo. Tá demorando. Será que é minha internet? Deu timeout. Deve ter sido minha internet. Agora foi. Bom, o próximo exercício vai ser Run Length Encoding. Run Length Encoding. Então no próximo vídeo a gente vai resolver esse exercício. Espero que você tenha gostado. Deixe comentário, deixe like, que isso ajuda bastante a divulgação. Se você tiver dúvidas também pode deixar perguntas aí, qualquer crítica. Se você quiser pedir algum conteúdo diferente, algum exercício que você já resolveu antes, você já está na frente dos vídeos, você tem alguma dúvida de algum que eu ainda não cheguei, quiser perguntar também nos comentários, fica à vontade. E eu espero você no próximo vídeo para resolver esse tal de Run Length Encoding. Até mais!